सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः तवामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित्
Tvam Nishingamaham Bhaji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Anadi Nidhanam Brahmo Sabda Tattvam Yadaksharam Nivartate Artha Bhavena Pakriya Yavatu Yataha. Anadi Nidhanam Brahmo Sabda Tattva Yadaksharam Nivartate Artha Bhavena Pakriya Yavatu Yataha. Gauriya Gosipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que existe uma diferença imensa entre o mundo transcendental e o mundo material. Nós não podemos nem medir. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que existe uma diferença abismal entre o mundo transcendental e o mundo material. Estando em uma plataforma material, nós não temos o direito de fazer nenhum comentário sobre aquilo que acontece no mundo transcendental. Nós não temos direito, nós não temos nenhum entendimento. E este abismo, ele é infinito, uma diferença infinita. E ele é vermelho, da cor de sangue e carne, este abismo. Ou seja, todas as divas condicionadas, elas estão confinadas neste plano de sangue, carne, matéria, e nós não conseguimos nos libertar deste plano e perceber o que está além dele. Esta é a nossa fraqueza. Esta é a nossa fraqueza. De nenhuma maneira a gente consegue sair desse plano, é impossível. Enquanto houver luxúria dentro do nosso coração, não há questão de fazer Haribhajana. Kama, ou seja, luxúria significa anarta. Apenas pela associação com Guru Vaishnava, nós podemos cortar os nossos anartas, não há outra maneira. Você pode se sentar num local solitário por meses, mas sem solução. Sangsare onole baroe onol, onole variche onol. Sadhu sanga kori hari bhaja jai jadi tobe hai antoklesh. Onole pore jal. Anal significa fogo, incêndio. Então, há um incêndio queimando em toda parte. Sangsaro onole joliche onol, onole baroe onol, sadhu sanga kori hari bhaje jodi tabe hai antoklesh. Then after that we can. Então, depois de estar em associação com os sadhus, nós podemos nos libertar. Sem sadhusanga significa sem harikatha. Se não houver sadhusanga, não há harikatha, não há aprakta shabda brahma, ou seja, o som transcendental. Então, não há maneira de superar esse plano. Nós podemos até fazer bhajana por um período de tempo infinito, mas sem solução. Anadi nidanam brahmo. Brahma é algo eternamente presente, sem início. E ele é conhecido como Shabda Tattva, som transcendental. É por isso que eu disse muitas vezes, Atato Brahma Jigyasa, Atato Brahma Jigyasa, Atato Shabda Jigyasa, todos são iguais, mas Shabda Jigyasa,
Athato tattva jigyasa. Atato, ou seja, agora se pergunte sobre a verdade. Agora se pergunte sobre o Supremo. Nós ouvimos isso. Mas Atato Shabda Jigyasa? Athato sabda jigyasa. Se pergunte sobre o Sabda and som. tattva all same. Shabda e Tattva são iguais? Sim. Bhagavan Bhagavan is equal to é igual ao Shabda Tattva, a esse som transcendental. Até mesmo aquelas divas minúsculas, elas têm uma swarupa, uma identidade original, Sabda. em forma de som, de uma vibração sonora também. That's why É por isso the nature que a of natureza jiva, da diva, originally ou seja, a natureza original da diva é cantar as glórias de Bhagavan, always sing. sempre cantando as glórias de Bhagavan. Because Bhagavan sabda Porque tattva, Bhagavan é Shabda Tattva, ele tem essa forma sonora transcendental. E as divas também vêm de Bhagavan, então elas têm uma forma sonora original, certamente, mas nós não conhecemos. E qual é essa forma? Ela está sempre cantando as glórias de Bhagavan. Essa é a natureza. Brahma. Sabda tattva yadaksha. And from that sabda tattva, E deste Shabda Tattva, do som transcendental, toda essa criação, esse mundo visível, ou aprakrita o world, mundo transcendental, o que quer que exista lá, tudo vem sabda. desse Shabda Tattva, esse som transcendental. So, Athato Então, a Tattva Brahma Jigyasa é igual a Tattva Tattva Jigyasa, que é igual à questão que ami kene more jare tapotroy iha jahi jani kaise koise more. quem sou eu, porque eu estou sofrendo. E isso também é igual a Shabda Jigyasa. Se pergunte sobre esse som transcendental. Vedanta Sutta already speaking. O Vedanta Sutra já diz o que significa Shabda. Shabda significa um som transcendental, não é o som material. Muitas vezes nós falamos que nós não podemos comparar um som material com um som transcendental. Veja, um som é material. Esse som deste mundo é um som material. E a Prakrita Shabda Tattva é transcendental, um som transcendental. Então, no Vedanta, o primeiro sutra é a Tattva Brahma Jigyasa, se pergunte sobre a verdade. E no fim, o último, ele fala duas vezes. O que ele diz? Está certo. Anabrita sabdadi. What do you mean by anabrita? E o que significa isso? Anabrita Shabdyat. Anabrita sabdadi. Anabrita Shabdyat. I mean, lingo deho. Ou seja, o corpo sutil, o seu corpo sutil está dentro de você, sua mente, falso ego, e você também tem o seu corpo denso. Então você deve superar o seu corpo denso e o seu corpo sutil também você deve transcendê-lo por meio do Harinama Sankirtana. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana. Bhaktivinoda Thakur escreveu muito bem isso no Kirtana. Bhaktivinoda Thakur escreveu: Ishod bikoshi puno dekhai nijo rupa guno chitto hari loy nijo pas. Harinam, glorification of Harinam. Nesse Kirtan de glorificação ao Harinama. Slightly of Prakrita Harinam going to appear. Quando esse som transcendental, o santo nome transcendental aparece levemente, então ele dissolve esse corpo sutil. De qualquer maneira, você terá que transcender este corpo sutil. Se não for assim, então você não vai alcançar a perfeição. Linga Bhanga, ou seja, ele vai dissolver o seu corpo sutil. Você deve dissolver, quebrar este corpo sutil, e aí a sua alma pura pode se elevar. Do contrário, não é possível. Jayo Jayo Hari Nam Chidanando Mitodham Paratato Aksharo Akoro
nijo jane kipa kori, nam rupe avatori, jive daya korile apar. Jayo Krishna Hare Nam, Jagojano Subhisram. Very nice. Um Kirtana maravilhoso, vocês devem cantar, não cantar sempre os mesmos. 2 ou 5 você memorizou, não é isso, você deve cantar. O Kirtana pode dar um sentimento direto. Guru Padma costumava dizer que aqueles Mahajyanas escreveram o Kirtana e dentro deste Kirtana eles colocaram um poder. Aqueles que cantam Kirtana de coração, eles também podem se tornar muito poderosos. Então, no Vedanta diz Atato Brahma Jigyasa. E o Bhagavatam diz Atato Tattva Jigyasa. E o Chaitanya Charitamrita tem esse verso que diz: quem sou eu, porque estou sofrendo, se eu não sei disso, como posso ser beneficiado? Ou Anabriti Shabdat, Anabriti Shabdyat, que significa, se você seguir praticando sob orientação de Guru Vaishnava, seguir repetindo esse som transcendental, dessa maneira, você pode cortar o seu ciclo de nascimentos e mortes. Anavriti significa sem avriti. Anavriti significa sem avriti, ou seja, você não vai voltar a este ciclo, você interrompe este ciclo. Então, por meio desse Shabda Tattva, da prática desse som transcendental de coração, pela orientação e bênção de Guru Vaishnava, você pode sair deste ciclo de mortes e nascimentos. Dharmaraj Yudhishthira, que é sempre muito calmo e tranquilo, diante dele, Yamaraji Maharaj, que é Dharmaraj, quis perguntar. Então, Dharmaraj, os 2 Dharmaraj, reis do Dharma, tem alguma razão por trás disso? Eu não posso falar agora. Então, Yamaraj perguntou: qual é o fato mais surpreendente neste mundo? O fato mais surpreendente. Nada pode ser mais surpreendente do que isso. O que é? E o Yudhishthira Maharaj começou a pensar: olha, tem muitas coisas surpreendentes neste mundo. E o que é a coisa mais surpreendente de todas? Então, Yudhishthira Maharaj, ele era muito inteligente, com o cérebro tranquilo. Por que ele tem este nome Yudhishthira? O que significa Yudhishthira? Como ele desenvolveu este nome? Porque esse nome significa aquele que fica muito calmo e quieto, mesmo diante de um campo de batalha temeroso, ou seja, durante uma batalha, mísseis, as pessoas morrendo, ainda assim o cérebro dele está lá, calmo e tranquilo. É por isso que o nome dele é Yudhishthira. Na sua vida, se alguém falar algo para você, você já fica perturbado. A emoção pode te destruir. Você não vai saber a realidade assim. Então, Yudhishthira estava ali, calmo e tranquilo. Todas as pessoas podem querer te perturbar, mas você deve ficar ali como se nada tivesse acontecendo. Você pode ver, não existia nenhuma tensão na vida de Jadabharati Maharaj. Quando já tinham colocado a cabeça dele para ser sacrificado, ainda assim ele não tinha tensão. Está tudo bem. Por que eu vou ficar tenso? Porque ele tinha ideia. O que estava acontecendo, Bhagavan estava fazendo isso. Se ele quiser me cortar, tudo bem, pode cortar, eu não tenho tensão. E também ele não reclamou. O que é que eu fiz? Por que você está me cortando? E aí o que aconteceu? Bhadrakali saiu da forma da deidade e pegou a espada. E aqueles que iam cortar Jadabharati Maharaj, ela cortou a cabeça deles todos. Está escrito no Bhagavatam. Cortou a garganta de todos eles. E depois disso, ela jogou futebol com a cabeça deles.
E os fantasmas que eram associados dela, de Kali, também jogaram futebol com a cabeça daqueles bandidos. E aquele líder dos bandidos, ela cortou a garganta dele, pegou a cabeça e tomou o caldo de cana do sangue da cabeça dele. Está escrito lá. Então, Bhadrakali, ela é a energia externa do Senhor Supremo. Então, um devoto não pode ter nenhuma tensão. E o Yudhishthira Maharaj, os 4 irmãos estavam morrendo, praticamente estavam mortos na margem do Dharma Kunda. Ainda assim, ele estava calmo e quieto. E se ele pudesse responder, eles poderiam receber a água dali. E aí, Yudhishthira Maharaj respondeu: o que pode ser mais surpreendente? O que pode ser mais surpreendente do que as pessoas não conseguem ver que a todo momento as pessoas estão morrendo? A qualquer momento, sem nenhuma notícia prévia, as pessoas estão partindo deste mundo. E o que pode ser mais surpreendente? As pessoas estão tomando chá na cafeteria, estão fumando, usando um rapé, mas elas não estão pensando, olha, ele morreu e eu também, talvez daqui a meia hora, posso ter que ir embora. Não, as pessoas não pensam nisso. Ahanyani bhutani, kya? Ahanyani bhutani gachanti ho jamalayam shesham savaramichami kimascharjamate paramam. Ahanyani bhutani gachanti ho jamalayam shesham savaramichami kimascharjamate paramam. This sloka cut. Need today to send the letter. Separe este verso que nós vamos enviá-lo na carta. De toda maneira, Yudhishthira Maharaj falou o que pode ser mais surpreendente, que até mesmo depois de ver todas as divas morrendo, indo para o crematório, ainda assim, a Jivatma, ela está tranquila, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu vou desfrutar da minha vida, está tudo muito bem. Enquanto a luxúria estiver dentro do seu coração, você nunca vai poder desenvolver Bhakti. Primeiro você deve limpar todo esse desejo egoísta, toda a luxúria. Então você poderá perceber o que é bhajana. Do contrário, não é possível. Toda esta criação material, transcendental, tudo foi criado por aquele Shabda Brahma, a forma sonora do Senhor Supremo. Nem todos que falam Harikatha estão falando Harikatha. Ou seja, vários sadhus falam blá blá blá, isso não é Harikatha. Harikatha significa Shabda Brahma, um som transcendental. Um Harikatha é como uma bala de uma arma que vai te acertar e você vai sentir uma dor, vai sentir um tremor. Harikatha significa um tipo de revolução. Harikatha significa uma cirurgia. Prabhupada costumava dizer que as pessoas materialistas, elas não estão desenvolvendo consciência de qualquer maneira, qualquer quantidade de Harikatha que elas ouçam, mas elas estão fechadas. Prabhupada diz, é preciso lançar uma dinamite, sabe dinamite? Em diferentes colinas, aqueles que trabalham com minério, eles colocam uma dinamite, apertam um botão lá de baixo e eles explodem a colina e aí coletam as pedras. Em Vrindavana, a maioria das colinas já foi destruída assim, mas o governo colocou restrições, ou seja, estritamente proibido de fazer isso. Ainda assim, aqueles que são mau caráter, você não pode impedi-los. De noite, meia-noite, quem é que poderia vir? As pessoas estão dormindo, aí eles quebram a montanha, a colina, pegam as pedras e vão embora. Em Kamyavana, em vários locais eles quebraram, deixam a colina lá pela metade.
This is the condition. Essa é a condição. Prabhupada thinking we need Prabhupada disse, nós precisamos carregar to uma dinamite de Harikata e lançar nas pessoas. Operation is never Uma cirurgia nunca é doce para você. Você gosta? Ah, pode me operar. Você vai pensar assim? operation is never sweet. Cirurgia nunca é doce. Operation is never Uma sweet. cirurgia nunca é doce. Guru Vaishnava give Mas operation. Guru Vaishnava estão fazendo uma cirurgia em mim e você não vai gostar You naturalmente. can speak, doctor, you cut. Você vai falar, doutor, corte a minha barriga, eu estou aqui tranquilo. Nunca. Você vai ficar tenso. O que é que vai acontecer? Vai sair sangue, talvez eu possa morrer. Você sempre fica tenso. So, Então, operation is never uma cirurgia nunca é doce. So Harikatha is Então, like Harikata operation é como revolting. uma cirurgia, é algo Most of the revoltante. people cannot. A maioria das pessoas não consegue aceitar, But you will mas have to. você terá que aceitar You isso. like success. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, Anyhow, we are de qualquer maneira você deve fazer isso, não há outro caminho. So, Então, Anadi Nidanam Brahma Sabdadatyam Yadaksharam Nivartata Arthabhavina Pakriya Yagato Yata. Material creation all toda essa comes from criação material material sound vem cannot desse give som us transcendental. benefit. O Material som sound material não can pode cause nos us beneficiar. down O som material, ele só pode nos degradar cada and vez take mais. center of practice of Mas, Brahma. se a gente se abrigar no som transcendental, Bhagavatam Anabriti então é o que o Vedanta fala, Anavriti Sabdhya. Nam Sankirtanam Yasso Sarvapapa Panasanam Pranamo Duksha Shamanam Tang Namami Harim Param. Or that answer you Ou told aquela resposta que eu já disse, que Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva. Ele disse, me diga algo, algum sadhana, alguma prática para eu superar este plano. E Shukadeva respondeu, Etat nivrittumananam michyatam akuto bhayam jaginam nipanirnitam hare namanukirta. That same. ele diz o mesmo, Nama Sankirtana, que está no Bhagavatam, Mahaprabhu falou o That is mesmo. the easiest way. Este é o caminho mais fácil, But needs sadhu. mas você precisa de um From sadhu. where you can hear. E de onde você pode You ouvir? hear from Se você ouvir wrong source, de uma fonte then falsa, big problem. então isso é um grande problema. Even I told many Até times, mesmo eu já disse muitas Nam vezes Sankirtan outside, que o Nama Sankirtana, quando ele é feito na at rua, least one Siddha Mahatma, pelo menos um Siddha Mahatma deve estar ali, uma alma autorrealizada, all other, que faz um verdadeiro some Kirtana. wanted, so Hare E Krishna, outras almas condicionadas cantando Hare Krishna, isso não tem efeito nenhum, é um som material. inside karma, Ou seja, estão cheios de luxúria, de desejos. Então este é o dever de um but they acharya. don't care. Mas eles não se preocupam com isso. Only one function, Apenas Kirtan fazem um must be programa done. e cantam Kirtana. I'm sitting here, one brahmachari watching Veja, certa vez eu estava with sentado with e um the brahmachari estava closer. deitado debaixo do cobertor com o celular. Eu disse, ei, se sente? After the- Depois disso, ele se assustou, se sentou e estava lá com o celular. Um homem mau caráter. And morning time, E de manhã, that brahmachari aquele was mesmo brahmachari estava lá cantando Kirtana, Hare Krishna, muito bem. idiot. Idiota as pessoas são. Big function, Um grande evento, big bandara. grande distribuição de alimento. E qual a utilidade? What is the utility? Qual é a This big- utilidade? Diga para mim. That brahmachari, Aquele brahmachari estava ali cantando Kirtana, aquele mau caráter. nobody going to play E here. ninguém vai se preocupar com At least isso. they have no idea, they Na never verdade, received any guide. Eles nunca receberam nenhuma orientação. De noite, 12:30, prasadam. meia-noite e meia, eles servem a prachada. Por quê? Porque as pessoas materialistas não podem ir em outro horário. Por isso eles fazem um Harikata 10h30, 11 da noite You agree? e servem a prachada meia-noite. Você concorda com isso? Eu nunca If concordo I am com not isso. going to do preaching, it's still okay. Se eu não for pregar, ainda assim está tudo bem. Mas eu não concordo com esse tipo de But I coisa. cannot speak anything. Eu não vou falar Very nada. junior. Eu não posso falar, eu sou mais jovem que eles. Ok, tudo bem. Harikatha starting 10:30. O Harikata começa 11 da noite e eles vão servir a prachada 1 da manhã. Simply because Simplesmente porque material businessmen, em outro horário is aqueles older, their service older. que trabalham em escritório não conseguem vir. No, not come what I can. Então, se eles não podem vir, o que eu posso fazer? For
Do you think they can accept Harikatha? Você acha que eles podem aceitar um Harikatha genuíno? Those who are interested Aqueles que about estão Atmamangal, interessados no bem da alma, essa é a very simples simple coisa. thing they don't understand. Eles não They only entendem chase. isso. Eles apenas estão me acusando. Those who are really Aqueles que interested estão about realmente Atmamangal, interessados no bem da alma, Atmamangal, no bem da alma, de qualquer maneira eles vão vir. and those who are E not aqueles at all going que to não accept têm Atmamangal, nenhum interesse no bem da alma, de qualquer maneira você pode colocar a prachada 1 da manhã, you know, aim or whatever. ou o que quer que você queira fazer, eles não vão aceitar o bem da alma. É uma perda de tempo, de energia, All mismanagement, everything. má administração e tudo. Eu não sei. Prabhupada never done. Prabhupada nunca fez What isso. Prabhupada never done, Aquilo que Prabhupada nunca I don't fez, like. eu também não quero Prabhupada fazer. never done. Prabhupada nunca fez isso. Prabhupada used to stay Prabhupada there in costumava ficar number lá one na Ultadingi Ultangend Junction número 1, almost alone. praticamente sozinho. Tinha 1 ou 2 pessoas com ele e a pregação começou ali. E Kunja Bihari Vidyabhushana, ele era casado, tinha sua esposa, mas ele não ficava com a esposa, ele ficava lá com Prabhupada. E de manhã ele tomava banho, colocava tilak e tudo mais, e depois disso fazia arati, anik, depois ele cozinhava. Não eram muitos itens, 1 ou 2 preparações. Então, ele servia prashadam para Prabhupada, depois ele comia, e então ele ia para uma espécie de correios onde ele trabalhava. Depois ele voltava, tomava banho, cozinhava e servia Prabhupada. E Prabhupada estava praticamente sozinho. Escrevia artigos numa mesa velha, não tinha nada, era um quarto alugado. Prabhupada costumava escrever livros e muitas pessoas vinham, intelectuais vinham, e Prabhupada respondia a eles o dia inteiro. Dessa maneira, a pregação Gaudiya começou. Agora, a situação está muito perigosa. Se você for para Vrindavana, se você for para Puri, em Mayapur, veja qual é a situação. Não há realidade. O que é que está acontecendo? Alguns dias atrás, alguém me mostrou uma imagem da internet de Srimati Radharani massageando os pés de um idiota, de um patife. Eles fizeram uma imagem com a inteligência artificial, Radharani massageando os pés dele. Em toda parte a gente vê, e os sadhus estão lá processando ele, mas aquele idiota, ele nem é um acharya, ele não é nem mesmo um brahmachari, ele não é nem mesmo um sadhu, de maneira alguma. Eu estou dizendo isso na Vyasasana. Está lá com uma roupa amarela e fala só asneiras. Nenhuma resposta ele pode dar. Ele é uma alma caída, um patife mal educado. Ele parece um elefante e está usando uma técnica de inteligência artificial para atrair as pessoas. Ele não tem nenhuma educação, praticamente um analfabeto. Praticamente um analfabeto. E está usando algumas técnicas para chamar todas as pessoas importantes. Um idiota. Então, quão perigosa é essa situação? Um Shastra ele não consegue explicar. Se você não acredita, eu posso te dar o endereço, você pode ir e faz uma pergunta, ele não vai poder responder. E ele está adorando Sri Ramakrishna e tudo mais. Eles estão fazendo. Essa é a condição. Então, por toda parte a escuridão, por toda parte, uma escuridão profunda. Essa é a condição. Shabda Brahma, o som transcendental, você pode usar ele mal também. Talvez você recebeu o Shabda Brahma do seu Gurudeva, mas quando esse Shabda Brahma, esse som transcendental vem para você, se você não tem o poder para recebê-lo, ele se torna material. Preste atenção. É assim como eu dei um exemplo. Assim como, se você tem um leite
de altíssima qualidade, muito puro, tudo bem? Alguém te dá esse leite puríssimo, mas você não tem nenhum pote. Por fim, você encontra um pote de cobre. Um pote de cobre, que é estritamente proibido para leite, iogurte, arroz doce, limão, nada disso pode ir com cobre. E aí você pega um pote de cobre e coloca o leite num pote de cobre, e aí você vai esperar que esse leite vai manter a sua própria qualidade? Não, ele vai se transformar. A mesma coisa, talvez um Gurudeva puro te dê um Aprakta Shabda Brahma, esse som transcendental para você, mas quando esse som entra no seu pote, há alguma reação, ele se transforma, se torna material. A mesma coisa está escrito no Shastra. Avaishnava harikathamritam sravanam naiva kartabhya. Avaishnava mukhadgiram Avaishnava mukhadgiram harikathamritam sravanam naiva kartabhya. Sarpachishta jathapayo. O leite é um alimento muito ideal, mas você não sabe. Pode ser que uma cobra tenha bebido um pouco do leite do seu pote, você não sabia. Aí você volta em casa, bebe o leite e morre. Mas o leite é um ótimo alimento. Mas você não tinha ideia que uma cobra veio antes de você entrar no quarto. A cobra colocou a sua boca ali, depositou o veneno. Então, Harikatha é um néctar, sem sombra de dúvida. Mas quando ele vem da boca de um patife, ou seja, você está indo em vários locais, aí você pode desenvolver um veneno. E apenas pesadelos vão surgir durante a sua noite. Bhagavan não vai surgir. Guru, Vaishnava não vão surgir nos seus sonhos. Se o seu coração estiver puro, aí você pode ver Guru Vaishnava nos seus sonhos. Shivaji pode vir, Bhaktivinoda Thakur, todo Guru Varga pode vir no seu sonho. Você não tem ideia do poder de Guru Vaishnava, mas você não está em linha. Você não está conectado, a sua conexão foi quebrada. Então a eletricidade não vai fluir. A sua lâmpada não vai acender porque a conexão está cortada no meio. Então o que nós podemos fazer? So, Avaishnava mukhadgiram harikathamritam savarnam naiva kapta. Surpachishta jathapayo. Então, um incidente aconteceu numa vila de Krishnanagar, uma vila bem longe de Krishnanagar. Uma família com filhos, marido, todos lá, eles cozinharam algo, arroz doce e tudo mais. E eles comeram um pouco e o resto eles guardaram para comer de tarde. Mas de alguma maneira uma cobra veio e comeu o arroz doce e tudo mais. E depois disso, eles vieram de tarde, estavam com fome, e todos eles juntos, toda a família, todos eles começaram a comer a prachada. Eles não tinham nenhuma ideia. E tem um outro caso também, que tinha um corpo morto de uma cobra venenosa fora da casa de alguém, e essa outra família colocou uma prachada muito boa, arroz doce e tudo mais, mas todas aquelas formigas, sabe, formigas vermelhas, estavam no corpo daquela cobra venenosa morta. E de lá, as formigas viram ali aquele cheiro atrativo e vieram para aquele arroz doce, aqueles alimentos. E depois disso, de tarde, a família tirou as formigas e comeram o alimento. E todos os membros da família morreram ao mesmo tempo. O departamento de investigação veio e não encontraram nenhum indício. O que é que aconteceu? Por fim, eles descobriram aquele corpo da cobra morta. E dali, todas as formigas vieram até o alimento. E a família morreu por conta disso. Até mesmo está escrito, o que dizer do Harikathamritam? Até mesmo está escrito que se um não Vaishnava, um suposto Vaishnava, ou seja, ele se veste como Vaishnava, fala de maneira doce, mas é uma alma caída. Se você recebe um mantra desta pessoa, você pode ir para o inferno.
Punascha vidhina grahed Vaishnava Guru. Again you will have to accept. Então, novamente, você precisa aceitar Diksha, Harinama e tudo mais de uma fonte genuína. Jiva Goswami Pada, no Sandarbha, ele escreveu um comentário. Jiva Goswami Pada comentou no Sandarbha. Eu estou falando em hindi, não em inglês. Então, porque aquele acharya é material, ele é um ofensor, embora ele esteja agindo como um acharya, então, por conta disso, qualquer mantra recebido por qualquer pessoa dele, aquele mantra também é material, ele é um ofensor. Então, todas as contaminações e ofensas são transmitidas para aquele que recebe, e dessa maneira, ele vai citar um shloka. Jiva Goswami Pada cita um shloka. Avaishnavam mukhopadishtam mantrena nirayam brajet punascha vidhina grahed Vaishnava Guru. Então, novamente, você terá que aceitar um Guru Vaishnava. Se não fizer isso, você terá que ir para o inferno. Pita Mahabhishma também disse o mesmo. Guru Ropi avalitapso karja karjo majanato utpata pativyannasya paritraga vidhiyate. Follow. Preste atenção. What is it? Guru Ropi avalitapso karja karjo majanato utpata pativyannasya paritraga vidhiyate. You have to leave. Você terá que abandonar. E se você não abandonar, você terá que receber uma grande reação por isso. Você não vai ser libertado assim. Dessa maneira, seguir o Shastra e Guru Vaishnava está muito difícil hoje em dia, porque há todos os tipos de confusão. Olha, você deve comer esse trishu imediatamente. Ele está falando para um devoto que está um pouco doente, com água quente. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Então, nós vemos Srimad Bhagavatam. Eu estou falando sobre este... Está escrito, ontem eu já disse, que Bhakti é tamanho poder. Esse Bhakti, que é a energia interna de Krishna, se ela entrar no seu coração, então Bhakti pode te dominar. Bhakti pode controlar, dominar todos os seus órgãos sensoriais e tudo mais. Tudo. Quando Swarupa Shakti, a energia interna de Krishna, é dada este exemplo, assim como um carvão, se você colocar ele no fogo, essa cor preta dele vai se transformar numa cor dourada. Similarmente, quando Swarupa Shakti, Bhakti, entra no seu corpo, ou seja, no seu coração, então, automaticamente, Swarupa Shakti vai dominar todos os seus órgãos sensoriais, como seus olhos, narizes, ouvidos, mãos, pés e tudo mais. E eles vão começar a falar sobre Bhaktidevi, ou seja, eles vão apoiar Bhaktidevi, ou seja, eles se tornarão favoráveis para Bhaktidevi. Eles se tornarão favoráveis. Eles se tornarão favoráveis para Bhaktidevi. Então, todos eles responderão positivamente. Eles irão todos responder positivamente, ou seja, todos eles, todos eles tentarão fazer algo para Bhagavan. Quando Swarupa Shakti entra, ela vai dominar todos os órgãos sensoriais.
E todos os órgãos sensoriais, automaticamente, as mãos vão querer fazer algo para Bhagavan, os olhos vão querer ver Bhagavan, o ouvido vai querer ouvir, a língua vai querer falar sobre Bhagavan automaticamente. Então, está escrito, Yathagni, it is written, Yathagni susamridvarchi karoti idhansi bhasmasvat tatha mad visaya bhakti roddhavainangsi krishna saha no sadayati mam yogo no sankhyam dharmo uddhava no sadhayos tapastago yatha bhaktir mama urjita bhaktya aham ekaya grahya Sraddhayatma priyoho satam bhakti punati mannishtha sapakanopi sambhavat. What speaking? No sadhayati mam yogo. By yoga I am not feeling satisfaction. então o que Krishna está dizendo? No sadhayati mam yoga. No sankhyaam dharma uddhava. Ele diz, eu não fico tão satisfeito com o yoga, eu não fico tão satisfeito com o conhecimento analítico, Sankhya Yoga também, e nem com o sadhya, ou seja, recitação constante. Dhanyaseno sada nirasta kuhakam satyam param dhimai dharma prajjita gaitavattha parama nirmasaranam satam vedyam vastavam vastu savadam tapotrayon milanam. You can go on sitting. Você pode seguir recitando. Mesmo sem ninguém diante de você, você pode seguir recitando. Isso é sadhya. Todos, você deve fazer. Você só está comendo e dormindo? Ah, não quero fazer. Não, leia todos os dias Bhagavad Gita, recite. E austeridades e penitências também. Tyaga, ou seja, renúncia também. Bhagavan não fica tão satisfeito com isso. No sadhayos tapostyago yatha bhaktir mama urjita. My bhakti, I like bhakti. Mas a minha bhakti é isso que eu gosto. Bhakti doce, é isso que eu gosto. E Bhagavan diz que apenas, tão e somente com a ajuda de Bhakti, tão e somente com a ajuda de Bhakti, Bhaktya aham ekaya grahya sraddhayatma priyaho satam bhakti punati Mannishtha sapakan upi sambhavat bhakta aham ekaya grahya. I can be perceived. Eu posso ser percebido apenas por meio de Bhakti. Nothing else. Nada além disso. Follow. Preste atenção. So, hey Uddhav, my sadhanatrika bhakti, you can practice. Então, Rei Uddhava, você deve praticar sadhana bhakti, práticas devocionais, e aqueles que são sadhanas, que são devotos, eles podem me alcançar. E minha bhakti, ela tem tamanho efeito mágico. Minha bhakti, minha devoção tem tamanho efeito mágico que até mesmo aqueles de casta baixa que comem carne de cachorro, até mesmo aqueles que comem carne de cachorro, também podem ser purificados. Sapakan obi sambhavat. Sapakan obi sambhavat. So, bhakta aham ekaya grahya sraddhayatma priyaha satam bhaktihi punati mannishtha sapakanopi sambhavat. Se alguém é um comedor de cachorro, ainda assim ele pode desenvolver Bhakti no coração dele, devoção por Bhagavan, e pode ser bem-sucedido, enquanto um yogi, Gyani, Tapasvi não é bem-sucedido. Então, o que eu disse?
no sadayati mama yogo no sankyam dharma uddhava no sadhayos tapos tago yatha bhaktir mama urjita bhakta aham ekaya grahyaha Sraddayatma priyaha satam bhaktihi punati mannistha sapaka nopi sambhavat dharmaha satyo dayopeto vidyava tapasannita mad bhaktya petam atmanam na sammak punatihi. What? Sattva, you are in favor of sattva. Então você é a favor de Sattva Guna, o modo da bondade, e você está seguindo um Sattva Dharma, um dever positivo, e Daya está sendo compassivo, você tem compaixão com os outros, e você está dando doações também, tudo bem? Ou você pode ter muito poder, como Saubhari Muni, que fazia muitas austeridades, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakara, Hiranyaksha, todos eles fizeram muitas austeridades. Vrikasura fez muitas austeridades, penitências. Mas, com austeridades, você também não pode satisfazer Bhagavan. Então, embora todas essas boas qualidades possam haver em alguém, eu sei, embora alguém possa ser decorada com todas essas qualidades, ainda assim, ela não vai ser purificada. Apenas Bhakti pode te purificar. Bhakti pode assumir o controle sobre você. 1 ou 2 dias atrás eu já dei essa definição de Bhakti, né? Kleshagni shubhada moksho logudha krit sudurlava sandranando vishesatma Sri Krishna karsani chosa. Eu dei essa definição. E até mesmo no Hari Bhakti Vilasa, Rupa Goswami Pada escreveu que se Bhakti estiver em alguém, aquele devoto pode dar hospitalidade para todos. Bhakti é tamanho poder. Se não há Bhakti, não há nada. De alguma maneira, nós devemos obter Bhakti. Bhakti não é uma encenação, Bhakti é algo prático. Seus olhos querem ver Krishna, seus ouvidos querem ouvir Harikatha de uma fonte genuína, a sua boca vai querer falar Krishna, Krishna, Krishna. A sua língua vai querer comer uma prashadam pura. Todos os seus órgãos sensoriais, a sua mente, seu intelecto, tudo estará sob o controle de Bhakti Devi. Quando Swarupa Shakti entra, Swarupa Shakti vai dominar toda a sua mente, seus órgãos sensoriais, automaticamente. Agora, os meus olhos querem ver Krishna. Eu não quero ver mais nada. E o meu ouvido quer ouvir Krishna. É por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtan, né? Bhaktivinoda Thakur estava sentado na margem do rio Sarasvati e escreveu: Kabe habe balo sedino yamar dhano jano yar kavita sundari bolibo na chahi deho sukho kori janme janme deho ohe gauro hori ahetu ki bhakti charane tomar kabe habe balo sedino yamar. Tem kirtanas maravilhosos. Bhaktivinoda Thakur está expressando um desejo. Ó Prabhu, quando eu poderei desenvolver esse tipo de humor? Bhaktivinoda Thakur já tinha esse humor, ainda assim ele estava nos ensinando. Ele diz, eu não quero dinheiro, seguidores, riqueza, ouro, isso tudo é lixo. Assim como Surdaji ele disse, não é? Surdaji era um homem idoso, bem idoso. E no último estágio de vida, no último estágio, ele não conseguia mais ir para o templo.
Então Krishna vinha para vê-lo. Até então, ele ia para Senatji para ver Krishna e cantar Kirtana para Krishna para satisfazê-lo. E agora Krishna vinha aquela longa distância para encontrar com ele. Quando Surdas não conseguia escrever, Krishna via o coração dele e escrevia os Kirtanas. Krishna escreveu. Krishna via o coração dele, aquele Kirtana, e Krishna escrevia por ele. Muitos Kirtanas foram escritos por Krishna. Surdaji estava deitado na cama, praticamente, muito fraco, e Krishna percebia o coração dele e escrevia os Kirtanas. Então, Surdaji cantava Kirtanas muito bem, Kirtanas Vrajavasis. Nós não temos essa qualificação para cantar esses Kirtanas. Se algum dia a gente desenvolver esse Vrajabhava, que é muito raro, bilhões e bilhões de pessoas, entre bilhões, nem mesmo uma consegue desenvolver. Se você puder desenvolver este bhava, esse sentimento, você terá o direito, mas não do contrário. Isso não é uma canção material. Então, Surdaji cantava Chori mamata chori maya chori jagjanjal bole jai girdhar gopal bole jai girdhar gopal Hey jai girdhar gopal. Hey jai girdhar gopal. Ó Gopal, eu posso abandonar todos os apegos materiais, ou seja, todo esse lixo. Os Vrajavasis cantam Kirtanas muito belos. E em nome de Radharani também, os Vrajavasis cantam Kirtanas. Escrevem Kirtanas sobre o pequeno Krishna estava gritando, Krishna estava chorando. E hoje, Krishna não quer nem mesmo um brinquedo. Você dá um brinquedo e ele fala, não quero brinquedo. Por quê? Krishna estava chorando e rejeitando os brinquedos. E a Yashoda ficou cansada. Falou, olha, ele sempre gosta de brincar com brinquedos, hoje ele não quer. Talvez alguém fez uma magia negra com ele, com o meu menino. Veja, ele é um menino muito belo, às vezes foi isso. Então Yashoda estava cantando esse Kirtana. Kirtana cheio de dor. E os Vrajavasis cantam. Isso pode tocar o seu coração. Você não consegue entender. É Vrajavasi. Preste atenção. Todos belíssimos Kirtanas, os Vrajavasis cantam. E sobre Radharani eles cantam. Nós não temos direito de cantar. Sobre Radharani também tem vários Kirtanas maravilhosos, mas nós não temos o direito. Se a gente desenvolver Vrajabhava, aí nós podemos cantar. Kirtanas muito maravilhosos, cheios de emoções transcendentais. Um Kirtana pode derreter o seu coração, que os Vrajavasis cantam, mas nós não temos o direito, nós não podemos cantar. São maravilhosos. Eles cantam e nós estamos privados. Radhe teri charano ki ek dhuli hi ban jaye Shyama teri charano ki ek dhuli hi ban jaye. Very nice. Maravilhoso esse Kirtana, tão maravilhoso. Então, agora, nós estamos presos à matéria. Eu estou sempre assim, você fez errado, você me insultou. Nós estamos ocupados com essas coisas baratas, esse lixo. Como nós podemos nos elevar? Então está escrito. Bhagavan diz. Está escrito. Bhaktya aham ekaya grahyaha sraddhayatma priyaho satam Bhakti punati mannishta sapakanupi sambhavat dharmaho sattadayope tvavidyava tapasannita madbhaktya petu atmanam nasammak punati. Talvez a pessoa pode estar decorada com várias outras qualidades. Ainda assim, ela não vai se purificar se Bhakti não estiver ali. Talvez purifica algo, mas não completamente. Kathan bina rom harsadvata chetasa bina bina nandasrukalaya suddheda bhakta binasayo. What speaking?
Bhagavan Sri Krishna speaking, O que ele está dizendo? how Bhagavan Sri I can Krishna está believe falando. that one man is Como purified, eu posso acreditar que algum homem his está heart is not purificado melted, enquanto or heart- o coração heart is dele not não estiver melted, derretido, tears not rolling enquanto down her cheeks ele or não his estiver face, derramando his lágrimas heart already e o melted. coração dele não crying. estiver derretido, ele estiver chorando. Até então, eu não posso acreditar que o coração dele está purificado. So kathang bina roma harsham kathang bina roma harsham drvata chetasa bina bina nandastrukalaya suddeda bhakta vinasayu. How I can believe? Como é que eu posso acreditar? Someday, in course of doing Algum Harinam, dia, enquanto você estiver cantando if you can Harinama, develop se você tears, puder desenvolver lágrimas heart, e o seu coração derreter all your e todos os seus pelos corporais ficarem arrepiados, então, sobre Prahlada Maharaj também está escrito, Hasati rudati rauti gayati unmadhavati nityati lokavayyo dharma sattoddayo peto bina. What did it? Dharma sattoddayo peto vidyava tapasannita mad bhaktya petam atmanam nasammak prapurnati hi. I forget one word, prapurnati hi. I forget pro. Kathang bina roma harsham dravata chetasa bina bina nanda strukkalaya shuddheda bhakta vinasayu. Without Shuddha Bhakti, Então, sem a prática devocional, não é possível uma purificação completa. Talvez pode haver uma pequena purificação, e depois disso, Bhagavan diz que quando a garganta do meu devoto fica embargada, ele não consegue falar. E Mahaprabhu expressou isso diante do templo de Jagannatha. Mahaprabhu estava cantando Kirtana e ele queria falar de Jagannatha, mas não conseguia falar de Jagannatha. Ele não conseguia falar de Jagannatha. Mahaprabhu estava tão emocionado, emoção transcendental, que a voz se embargou. Ele queria falar de Jagannatha, mas não conseguia. This kind of thing. Esse tipo de coisa. Bhagagadagadeya drabhate jasachityam rodati abhiknam hasati kachicha bilajjodgayati nitvate cha madbhakti yukto bhuvanam panati. He can purify the whole world. Então, este devoto pode purificar o mundo inteiro. Bhagagadagadeya, voice choked up. Então a voz dele fica embargada, o coração dele se derrete e ele chora. As lágrimas caem pelas bochechas dele continuamente. Às vezes ele está rindo. E ele não pensa que alguém está vendo. Então, sem nenhuma hesitação, às vezes ele canta gritando em voz alta. E às vezes ele dança, assim como Mahaprabhu. Tal devoto, por acaso, se você descobrir neste mundo, esteja certo que tal devoto, se por acaso você encontrar neste mundo, certamente ele pode purificar o mundo inteiro, sem sombra de dúvidas. Então, o que diz o verso? Kathang bina rumaharsam drvata chetusa bina bina nandastrukalaya suddheda bhakta vinasaya. Before that, dharma satyodayu peto vidyava tapasannita madbhaktya petumatmanam no samyak prapunati. Kathang bina rumaharsam dravata chetasa bina bina nandastrukalaya suddheda bhakta vinasaya. Bhagagadagadaaya dravate yasya chityam rodati abhiknam hasati kachitcha
विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्त भुवनम पुनाति. Hoje quero parar por aqui, tem algum seva para fazer. Então, com qual verso eu comecei? Você pode se lembrar? Anadi nidanam brahma saddha tattva yadakshara nivartati astho bhavina pakriya jagatu yata vancha kalpatarusi kipasindhu patitanam pavana bhavishna bhyo.